Senhor, enchendo elas do Espírito Santo, Pai. Recebe com gratidão, Pai, a nossa oração. Recebe com gratidão, Pai, a nossa súplica diante do Senhor. E nesse momento, Pai, em que vamos ouvir Tua palavra, que Teu Espírito fale conosco através do irmão Fabrício, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, usado pelo Senhor, para honrar o Teu nome, edificar a igreja e trazer vidas ao conhecimento da verdade que liberta e salva, em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos, podem sentar. Irmão Fabrício está com a palavra. Boa noite. Boa noite. Nós estamos transmitindo? Tá. Então, boa noite, você que está em casa, não vou te deixar de fora desse boa noite. Feliz, disse ali, vou dizer aqui de púlpito, feliz de ver o pastor Beto aqui de novo. Meu pastor, meu amigo, meu discipulador, né, que eu digo que eu tive a honra e o prazer de ser discipulado pela equipe Atalaia, então eu tive um monte de discipulador, que hoje ainda tenho o prazer de conviver. E eu creio, irmãos, está passando, vai passar. E três coisas que eu vou ficar muito feliz. Uma é de me livrar da máscara. A outra é de poder abraçar e apertar as mãos dos meus irmãos. E a terceira é me livrar desse cheiro de lisoforme, porque para quem tem rinite é triste, irmão. Então saiu um espirro aqui, fique tranquilo, é por conta da rinite. Mas hoje já está controlado, eu tenho tomado meu antialérgico para evitar isso aí. Confiança em Deus. Nós temos precisado muito depender de Deus, como falamos no mês passado, e agora confiar em Deus. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. É mais um trecho da história de Abraão. Abraão tem permeado aí as últimas mensagens no domingo pela manhã. Ontem, no estudo que nós temos feito com os adolescentes, além do PG, né, essa galera está estudando Bíblia está pegando firme. Nós falamos sobre um outro momento da vida de Abraão e Sara, e agora, mais uma vez, Abraão, que nos ensina a confiar. Que tem que confiar, você já sabe, que eu queria falar com você, se então, como eu ajo se eu confio em Deus? Como age quem confia em Deus? E é disso que eu quero tratar com vocês hoje. Gênesis 22, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 13. É uma história conhecida, você provavelmente já leu várias vezes. Eu queria te estimular a abrir sua Bíblia, independente de ser projetado ou não. Mas, como eu disse aqui, eu tive o prazer de ser discipulado por muitas pessoas, e uma delas foi Marta Mota. E ela falava sobre a palavra rema, né? Às vezes a palavra ela é revelada e vai ser revelada a você quando você vai ler. É algo que Deus quer falar com você. Então, abra a sua Bíblia para que você possa acompanhar. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Mais uma vez queremos Te louvar porque o Senhor tem nos guardado a cada um de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações, nos ensina a confiar no Senhor. Nos mostra como devemos fazer. Fala a cada coração, Pai, da forma que o Senhor sabe que cada um de nós precisa, da forma particular. Em nome de Jesus, nós pedimos e já lhe agradecemos. Amém. Então, como age quem confia em Deus? Quem confia em Deus, confia em Deus. Simples, né? Dava para encerrar aqui. Quem confia em Deus, confia em Deus. A gente vê nos versículos 1, 2 e no 5 que Abraão confiou. Baseado em quê? Nas suas experiências passadas. Se você for lá atrás, ainda Abraão, Deus chega assim: Abraão, sai daí, eu vou te mostrar para onde você vai. Ele foi. Ô Abraão, tu vai ser o pai de uma grande nação. Inclusive, estudamos sobre isso aqui ontem. Deus afirma e depois reafirma a Abraão, e aí ele muda o nome de Abraão para Abraão e Sarai para Sara, e fala assim: olha, você será o pai de uma grande nação e Sara será mãe de uma grande nação. Então ele tinha experiência. Para você confiar em Deus, você tem que ter confiança e experiência com esse Deus. Todos nós aqui, como convertidos, temos pelo menos uma experiência com Deus, de conversão. Se a gente der oportunidade aqui, talvez você tenha aí muita coisa para contar. O problema é que às vezes a gente para só nessa. A gente precisa ter experiências e mais experiências. Elas vão nos dar o suporte para que a gente passe para um próximo nível, para que a gente possa crescer mais um pouco. Eu comentei aqui com os adolescentes ontem que uma vez eu questionei para Deus, eu falei assim: Senhor, o Senhor não sabe que na aprovação, o Senhor já sabe se eu vou passar ou não, correto? Ele é onisciente, Ele sabe. E, como eu disse aqui, creia você ou não, Deus me disse assim: sim. Eu falei assim: então por quê? Primeiro, você não sabe. Segundo, se você não passar, você não cresce. Você não aprende. Você não aprende a confiar. A gente tem que passar e ter as experiências e confiar. Basicamente, baseado nas suas experiências. Agora, você quer ter experiência com Deus como? Se você não tem intimidade e nem vive junto dele. Se você não conhece, se você não ler o texto bíblico, se você não tem uma vida de oração, se você não está junto dele. Intimidade. E aí você vai aprendendo a confiar. Você confia em alguém de primeira, irmão? É difícil, né? Ainda mais hoje em dia. Confiar em alguém de primeira é complicado. Mas você vai conhecendo, vai tendo a intimidade. Então, esse é o passo mais tranquilo de como agir com quem confia. Segundo, lê comigo o versículo 2, a parte B. Né? Deus chega para Abraão e fala assim: ó, me dá o seu filho, o teu único filho, oferece-o ali ao local sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você viu Abraão questionar? Você viu Abraão falar assim: não, mas peraí, o senhor disse que, né, esse é Isaque, né? O senhor disse que Ismael não serve para o que o senhor queria, é o Isaque que tem que ser. Isaque agora que é um adolescente, está começando a caminhar para a gente chegar lá no que o senhor prometeu, e agora é para matar? Não. Abraão não questionou. O texto não me diz que Abraão questionou. E a postura de Abraão depois a gente vai ver que ele realmente não questionou a Deus. Quem confia em Deus não questiona, mesmo que não entenda. Uma experiência que talvez eu seja o único, mas
Levanta a mão quem já teve um momento assim que não entendeu, sabe que Deus está falando, mas não entendeu qual era a ideia de Deus. Pois é. É igual a Abraão. Abraão não, eu tenho certeza, mas Abraão não entendeu o que estava acontecendo. Mas nós sofremos tanto, foi uma luta até chegar em Isaac. Agora que Isaac está aqui, adolescente, está começando, ou seja, a bênção está quase chegando, vamos caminhar. Mas não, agora você mata ele. Você vai me oferecer para mim em holocausto. Abraão não entendeu nada. Eu não entendo muita coisa. Tem coisas que eu comentei aqui ontem e falo isso sempre. Tem coisas que eu estou entendendo hoje de 3, 4, 5 anos atrás. Mas a gente vai. Só que você tem que ter uma certeza. É Deus que está falando? Você tem que ter essa certeza. Abraão sabia quem estava falando. A gente comentando aqui no estudo ontem, eu falei assim, é engraçado que Sara, quando ri, quando questiona, e Abraão, quando lá no jeitinho que eles tentaram dar, o texto é claro em dizer que Deus está pessoalmente falando. Eu estou falando. Não foi nenhum profeta. Estou errado? Não teve nenhum profeta. O texto não me diz que foi um profeta lá, como Isaías foi, como Jeremias foi. É Deus falando. E eles, vocês sabem a história, a gente vai para outra mensagem. Só que a gente tem que saber que é Deus que está falando. Quem confia em Deus, confia e não questiona, porque ele sabe quem está falando. Eu ouvi um pregador, ele contou uma experiência de João. Nós vamos lá no Novo Testamento rapidinho, mas foi fantástico aquilo. Ele falou sobre a experiência que João, quando Jesus diz para João, falou assim, eis aí a tua mãe e eis aí o teu filho, lá na cruz. Jesus deixou para Maria alguém muito parecido com ele. Falou assim, esse cara é parecido comigo, então tu vai ter aí alguém parecido comigo. E o pregador disse assim, e tentaram de tudo para matar Joãozinho, ninguém conseguiu matar João, botaram ele lá na ilha de Patmos, e Deus achou ele lá. E João viu o ministério de Jesus começar, João viu Jesus crucificado, João viu o Jesus ressurreto, João viu o Jesus ser assunto aos céus, e um monte de gente viu. Mas tem uma coisa que a gente não viu, mas João viu. João viu tudo aquilo que Deus tinha preparado. E o legal do texto de Apocalipse, que João diz assim, e ouviu a voz. E eu não sei, nítido isso, você percebe que João, quando você ouve uma voz, você vai em direção à voz, porque ele conhecia a voz. Ele já ouvia aquela voz há muito tempo. Ele tinha intimidade. Sabe aquela pessoa que liga? Hoje tem essa moleza, né? Você olha o celular, é o André que está ligando. Eu acho até legal, eu demorei a me acostumar. Às vezes eu ligava para alguém, é o Fabrício. A pessoa fala assim, eu sei, porque eu sou da época que não tinha esse negócio não, irmão. A gente ia atender alô e torce para você reconhecer a voz, irmão. Senão, tu vai falar assim, quem é? Não tinha essa facilidade. A gente sabia pela voz. E às vezes a pessoa percebia que a gente não sabia. Sabe quem está falando? Não sei, rapaz. Você não sabe nada. É intimidade, é saber, porque aí você vai confiar e não vai questionar, porque você sabe quem está falando, mesmo sem entender. O que vai acontecer, irmão? Vocês já passaram por isso, fico feliz que não foi só eu, mas nós vamos passar por isso de novo. A gente não está entendendo essa loucura de pandemia até hoje. Mas Deus tem um propósito. Qual? Não sei, cara. A gente talvez quando passar a pandemia a gente comece a enxergar o que Deus queria. Porque é uma loucura. Mas a gente tem que começar e confiar. E entender que Deus está no controle. Um amigo que hoje é pastor, o Beto, falou assim uma vez que por maior que seja a tragédia, Deus está no controle. E está. Mas porque a gente confia e conhece, sabe quem está falando. Por mais que a gente não entenda nada. Quem confia em Deus, lê comigo o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quem confia em Deus não se demora a pôr em prática o que Deus mandou. O que Deus mandou fazer? Faz. É Deus. Você confia em Deus e sabe que é Deus que está falando. Faça.
Porque esperar aquilo que Deus nos prometeu dar é uma coisa, mas a gente tem que fazer o nosso. Falei com o pessoal ontem aqui. Eu sei o que Deus me prometeu, eu já tenho isso muito tranquilo comigo. Mas eu fiz e sigo fazendo o que eu tenho que fazer. Se você não sabe, procure saber, mas faça. Não se demore. O texto, Abraão levantou-se de madrugada. No outro dia ele levantou e já começou a fazer as coisas. Às vezes Deus tem falado e a gente confia, mas por não entender, ou às vezes por achar muito louco, a gente não começa a fazer. Tem coisa que a gente tem que simplesmente fazer, irmão. Por mais que pareça absurdo. Ainda no versículo 3, qual é a ordem? Levanta, vai, eu vou te mostrar o monte, e lá você vai fazer o holocausto e vai matar o seu filho. Por mais que seja uma loucura. Eu tive, entre tantas experiências, eu tive uma experiência uma vez, e eu comentei, acho que foi um dia desse com o pastor Alex, eu falei assim, eu acho que eu tenho saudade daquele crente que eu era. Que eu tenho que ser muito melhor. Eu era membro aqui, eu tinha que trabalhar no outro dia, e eu não tinha dinheiro para ir. Eu falei assim, eu preciso trabalhar. Mas não tenho dinheiro para ir. Mas eu preciso trabalhar. O senhor vai resolver. Eu vou levantar e vou para o ponto. Se não der nada, eu volto para casa e durmo, tomo falta. Eu indo de madrugada, saindo, morava na fazenda, saindo, eu achei dinheiro no chão. Peguei. Paguei minha passagem, trabalhei. Para o outro plantão eu tinha dinheiro. Eu não lembro se foi no mesmo dia que eu cheguei a tempo aqui no culto, ou fui no culto 2, 3 dias depois, e eu comentei com alguém, e na hora da oferta eu fui lá e falei, você vai aonde? Não, só precisava do dinheiro para trabalhar. Isso aqui não é meu não, isso aqui eu estou devolvendo para quem me emprestou. Agora, você tem noção da loucura? Você sai 3 horas da manhã e vai para o ponto, irmão. Deus mandou você ir? Então você vai. Vai. Fui. E hoje, hoje eu tenho mais dúvida se eu tenho essa fé toda. A gente tem que ter, por mais que pareça loucura. É Deus que está falando. Mais uma loucura para você ouvir. Lembra o aniversário da equipe Atalaia? Que a gente ia entregar a carta? Lembra desse evento? E preste atenção bem no tempo verbal, tá, irmão? Eu tinha pedra nos rins. E nesse dia, quem me conhece há algum tempo, eu morava numa casa de 2 andares, meu quarto era em cima, e eu acordei com uma dor gigantesca. Quem já teve dor renal sabe como é que é legal. Muita dor, muita dor. Eu não conseguia mexer a perna. E eu desci, sentei no sofá, subi de novo, fui para o meu quarto e falei assim, Senhor, eu quero ir. Eu quero fazer esse negócio aí, a gente entregar as cartas, fazer. Mas com essa dor não vai rolar não. Mas eu precisava que o Senhor falasse comigo agora. E eu lembro que eu abri Isaías e diz assim, não temas, ó servo meu, não temas, ó Jacó, pois eu te escolhi. Eu falei assim, bom, o Senhor está falando, está dito. Né? A dor passou? Não, irmão, continuava doendo. Mas Deus não disse? Eu sabia que Deus tinha dito? Fui. Coloquei a calça, coloquei a primeira perna, quando coloquei a segunda, eu lembro que foi o momento que eu mais senti dor. Lembro como se fosse hoje. E aí, terminei de me vestir, e parei, irmãos, literalmente no meio da escada, e fiz assim, porque eu estava descendo correndo. Eu falei, espera aí, mãe, eu acho que eu esqueci alguma coisa no quarto. A dor sumiu. Nós rodamos de bicicleta, Fragoso, Piabetá, fomos para lá, fomos para cá. Tempos depois, eu trabalhava no Santa Teresa e eu tive que fazer ultrassonografia. E eu falei assim, falei com a pessoa e falei exatamente isso. Olha, eu tinha uma pedra no rim direito. Ela falou assim, olhei aqui, não tem nem direito, nem esquerdo, olhei até fígado, não tem nada. Eu falei assim, eu já sabia, Deus só queria que eu confirmasse. Isso foi anos depois. É loucura. Mas Deus falou, faz. Se apresse a fazer. E mesmo que você não entenda, se prepare para cumprir. Foi o que Abraão fez, separou tudo. Vamos lá, é para matar Isaac, vamos. A gente prepara tudo e vamos lá, vamos levar. O que Deus tem mandado você fazer, o que Deus tem mandado você preparar, e você não tem feito. Quer ver uma loucura? Vai para o seminário. Né, André? Né, pastor? Pastor Hélito. Vai para o seminário, irmão. Vai se entender com Deus. Deus falando assim, vai para o seminário, vai para o seminário. Vai. Isso é doido, Deus. Sou.
Eu gosto desse povo assim. E você vai. E a gente vai e entende. E por mais que a gente não entenda o que Deus quer, e Deus vai mostrando e vai fazendo. Eu não sei, pastor Beto, pastor Edson, André, mas eu a cada 6 meses, a cada período, eu falei assim, me ajuda, que sou que inventou esse negócio. Me ajuda aí, porque está ruim, está estreito o negócio. Trabalho, igreja, filho, família, e fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus não disse para fazer. Entendeu ou não entende, irmão? Confesso que eu já nem me escolheria, mas Deus que escolhe. A gente tem que fazer o que Deus te chamou para fazer. Deus tem te chamado para pregar? Tem curso de pregador, irmão. Vai começar dia 20, né? E aí? Vai? Mas eu nunca preguei. Boa hora para começar. Vai. Nunca falei, nunca peguei no microfone. Vai. Deus está falando? Vai. Vai. Para de ficar questionando e pensando. Você confia em Deus. Entende o que Ele está falando. Então não se demore a cumprir e se prepara para cumprir. A gente ouviu, Deus falou, falou assim, bom, então agora vai se preparar para cumprir o que eu tenho para vocês. Vai fazer, mas não demora. Quem confia em Deus, verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. 3 dias de caminhada, levantou de madrugada, 3 dias andando. Quem confia em Deus não se importa com o tempo que leva, segue em frente. É difícil pra caramba. É, irmão. Muito. É mole falar assim depois que, né, igual eu brinquei aqui, a gente falando da experiência de Sara e Abraão, a gente é engenheiro de obra pronta, né, porque a gente já sabe tudo que aconteceu e eles passando tudo aquilo ali. Mas a gente tem que seguir em frente. Não importa o tempo que demore. Me perdoe aqui, mais um exemplo pessoal e bacharel em teologia, seminarista. Seminarista se forma, o que ele está pensando, André? Ordenação. É natural. Quem tem vocação, quem é chamado, é isso. Aí Deus fala assim, segura mais um pouquinho aí, que eu não estou com essa pressa que você está. Eu conversando com o pastor Beto, ele perguntou quando é que eu tinha me formado, eu falei assim, pastor, eu terminei em dezembro de 2014, minha formatura foi em fevereiro de 2015, mas me formei em 2014. Aí que eu parei para pensar, caraca, 7 anos. E? Deus falou que vai fazer? Falou, irmão, eu estou muito tranquilo com isso. Agora o tempo é dele, o momento é dele, o jeito é dele, e como nós temos visto que o momento é dele, né? Tem um negócio aí que... E Deus vai... Mas não importa o tempo, não importa o tempo que vai levar, Ele vai fazer. Eu não sei o que Ele prometeu na sua família, na sua vida, de trabalho, de cura, não sei, mas Ele vai fazer. Ele falou que vai fazer? Ele vai fazer. Eu tenho falado com algumas pessoas que é a coisa mais natural do mundo, quando a gente passou o momento, nós lá no Nazareno, eu formado, pastor Alex saindo, qual é o racional? Fabrício é ordenado e assume. Tem algo fora do normal isso, pastor? Tem algo fora do normal? Mas não foi. E esses dias Deus me falou assim, eu falei para você que eu ia te ordenar lá? Eu falei assim, não, senhor. O que eu falei que ia fazer? O senhor falou que ia me ensinar a ser pastor. Eu te ensinei? Ensinou. Assim, então eu cumpri o que eu prometi, não cumpri? Cumpriu. Então, você que estava dizendo. A gente tem que entender o que Deus está fazendo. Ele vai fazer, eu não sei o que você quer, mas Ele vai fazer. E além de não se importar com o tempo, segue em frente, a gente não foge nem tenta atalho. Atalho eu já tive um monte, para várias coisas. Abraão podia ter fugido. Não vou matar. Não vou fazer. Você acha que Deus ia chegar lá e ia matar Isaac? Não vai. Beleza. Podia ter fugido, podia não ter feito. E fugir aqui é necessariamente não fazer. Podia tentar um atalho. Serve Ismael? Né? Já que Ismael não serve. É Isaac. Não serve. Aquilo que ele disse é o que tem que ser. Não busque atalhos. Não busque fugir.
Primeiro que você fugir, tu vai ficar igual o Jonas, Deus vai te pegar lá na frente. Não adianta. Ainda mais se tu é servo mesmo, é perda de tempo. Eu sempre disse que eu nunca me desviei porque era dor de trabalho, de sair e de voltar. Então, já fico. Não vou perder meu tempo saindo para voltar. Não fuja e nem tente atalhos. A gente falou ontem, quando falou nesse lance de Abraão aqui, Sara, a gente falou sobre ansiedade. O Zinho trouxe essa ideia da ansiedade, a ansiedade que faz a gente errar. A ansiedade, às vezes, faz a gente dar uma empurradinha. Não é só dar uma empurradinha que vai. É só dar esse jeitinho. Espera aí, Deus, que eu tive uma ideia melhor. O senhor está demorando? Eu já tenho uma ideia. Me dá aqui que eu vou resolver. Não. Não se importe com o tempo. Eu sei que é mole falar. É muito fácil. É muito fácil. E eu aconselhando começando com uma irmã ontem, passando uma dificuldade, eu falei assim, irmã, eu sei que é muito fácil para eu falar para você, olha, ora, confia, espera, Deus vai fazer, mas quem está no olho do furacão é você, não sou eu. Eu sei disso. Mas tem outra saída? Não. Não tem. Se a gente é crente e acredita, não tem outro caminho. É esse o caminho. Então esperem. Se serve de consolo, eu estou junto contigo esperando um monte de coisa. E essa ansiedade que a gente vive nos faz levar isso aí. E eu falei para Deus essa semana, há umas 2 semanas, eu falei assim, eu tenho que começar a ver igual crente, porque eu estou vivendo muito preocupado. E Deus falou para mim assim, desacelera. Você está muito adiantado, você está muito agitado. Aí eu dei uma desacelerada. Hoje Deus começou a resolver algo que estava me dando uma ansiedade tão grande. E Deus falou assim, agora sim. Confiou? Não está preocupado com o tempo que vai levar? Não, Senhor. Eu falei assim, então agora nós podemos caminhar. Então confia. Quem confia em Deus, além de não se importar com o tempo, não fugir, não tentar atalho. Versículo 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Irmão, com todo respeito e todo carinho, quem confia, sai de perto de quem não vê o que você vê. Se afasta, irmão. Eu não estou falando para você não cumprimentar o irmão, eu não estou falando para você simplesmente cortar relações com alguém, mas sabe aquela expressão, quem não sabe, não atrapalha? Olha, o irmão não está na mesma vibe que eu, então... Sabe, eu tenho um amigo, amo ele de paixão, mas é aquela pessoa que se chega assim e fala assim, rapaz, eu dei uma topada no dedo, ele bati, machucou, eu falei assim, eu tenho uma unha encravada, só pior, é uma disputa para ver quem está pior, eu falei assim, não, mano, nem falo mais nada. Quem não vai andar comigo, quem não entende, não está conseguindo enxergar o que eu estou enxergando, porque Abraão estava enxergando algo. Na visão dele, e é nítido que ele entendia que Deus poderia ressuscitar Isaac ali, mas ele estava enxergando algo que os outros não estavam enxergando. Ele falou assim, não, então vocês ficam aqui. Vocês já pensaram? Sobe os dois juntos. Aí Abraão, que já não era novinho, bota tudo lá, amarra Isaac, bota pé o cutelo, os servos iam pegar ele, não iam deixar ele fazer não. Ele não ia entender o que estava acontecendo. Sai de perto de quem não está entendendo. Repito, não é para você cortar a relação não, mas guarda para você. Conversa com quem vai te jogar para cima. Não é questão de autoajuda, reforço positivo, pensamento positivo, não, mas a gente precisa disso. A gente precisa muito disso. Como eu disse aqui, e essa questão da pandemia, a gente não nasceu para ficar isolado, para ficar longe, para não ter contato, porque a gente precisa disso. A gente precisa de gente que nos jogue para o alto, que não é te exaltar, mas vamos junto. Até para te corrigir. Fala assim, beleza, ótima ideia, mas vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Mas não que enterra seus sonhos. Eu já conheci pais que enterravam os sonhos dos filhos. Que nada, mano. Criança, então, que é divertido, né? Normalmente, toda criança vai ter, no mínimo, 3 profissões simultâneas.
E fala, as meninas falaram assim, vai fazer, vai ser isso tudo mesmo, vamos embora. Eu vou enterrar o sonho das minhas filhas? Não, vamos embora, vai fazer. A Ana e a Ana, quando falaram para algumas pessoas que iam fazer curso de formação de professores, professor vai passar fome, irmão. Vai sofrer. Como se ninguém sofresse em profissão nenhuma, né? Só professor que sofre. E eu falei isso para a Ana, falei, minha filha, nada impede de você ser uma professora próspera. Nada. Seja uma. Vai, é isso que você quer? Vai. Sai de perto, não dá ouvido a esse tipo de gente. Foi o que Abraão fez. Não, fica vocês aqui, que vocês não vão entender o que vai acontecer lá, vocês vão me atrapalhar. Busque isso, tenha esse cuidado, porque senão vão te atrapalhar. Vão te atrapalhar. Eu comprei eu lembro assim, meu primeiro carrinho, eu brinco que ele era maior de idade, ele tinha mais de 18 anos, ele podia andar sozinho, podia fazer tudo por aí. Eu lembro, um Apollo 92, comprei em 2009, faz as contas aí, irmão, como é que ele era velhinho. Era bom aquele carrinho, me deu duas alegrias, quando eu comprei e quando eu vendi. Mas, bom, e uma pessoa fez questão de pegar um monte de recortes de jornais e mostrar que eu fiz um péssimo negócio. Eu falei assim, eu não quero nem ver. Pessoa de perto, não foi de longe não, gente próxima ali. Mas quem tem pai, né? Eu lembro que liguei para o meu pai e falei assim, pai, comprei um carro, é velhinho, mas é meu, e estão pagando aí. E na época a gente podia, a gente fez uma parcela alta, a gente tinha condição de pagar rápido. E eu lembro do meu pai falando isso, é isso aí, meu filho, Deus te abençoe. É assim que a gente começa assim, depois a gente compra um melhorzinho. Era tudo que eu precisava ouvir, no mesmo dia. Eu vou dar ouvido a quem quer me derrubar? Eu vou dar ouvido, ainda mais que era meu pai, mas eu vou dar ouvido a quem está ali, quem estava junto, porque atrapalha. Eu não sei quantos lembram, uma peça antiga, mas fala sobre o ladrão de alegria, eu já vi isso em algumas... O diabo vem para roubar a tua alegria. Essa pessoa vem para roubar a tua alegria. Não deixa não. Sai de perto, não faz igual Abraão. Versículos 6 a 8. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam juntos. Mesmo que você sofra e não entenda, obedeça. Raciocina comigo, vamos lá para o início. Sabe Isaque? Você leva ele lá para matar, o holocausto para mim. Tá, levanta de madrugada e vai, caminha 3 dias, vê o monte, você fica aqui, sobe o monte. Quem tem filho aí, começa a pensar, o que está passando na cabeça? Você está subindo com seu filho para matar ele, para entregá-lo em holocausto. O que não passou na cabeça de Abraão nesse processo? Você acha que ele não sofreu? Ele disse que ele não questionou, não disse que ele não sofreu? É nítido que ele não questionou, porque ele de madrugada já começou a fazer, seguiu o caminho, foi seguindo. Mas sofreu, tenho certeza que ele sofreu. Quem é pai, quem é mãe, sabe que ele sofreu. A gente sofre por muito menos quando os filhos passam por certas situações. Tem coisas que a gente olha e sabe que o filho tem que passar, mas a nossa vontade é que não deixasse passar, mas a gente olha, não, precisa. Deixa aprender. Mesmo sofrendo, mesmo não entendendo, obedeça. Obedeça. Tem uma musiquinha das crianças do Diante do Trono que diz, obedecer é mais do... como é que é? Obedecer é mais do que... É importante, é mais do que amor, um negócio assim. Obedecer. Obedeça. A gente vive um momento de desobediência no nosso meio. As pessoas questionam Deus, as pessoas questionam o texto bíblico, as pessoas questionam tudo.
estão aí sempre questionando, e a gente vai embarcando nessa também, questionando. Não, obedeça. Lembra da pergunta lá no início? A gente às vezes não entende, mas a gente obedece. Eu gosto muito da expressão de Josafá: Senhor, a gente não sabe o que nós vamos fazer, mas nossos olhos estão no Senhor. Agora o que a gente vai fazer, eu não sei. É ser também bem honesto com Deus, irmãos. Lembra que eu falei dos seminários? É verdade, não é força de expressão. A cada período eu falo: Senhor, me ajuda, porque o Senhor que inventou esse negócio. Eu estou com o Senhor aí, mas me ajuda, me capacita, me dá, porque está difícil. Você nunca estudou grego e hebraico, irmão. Eu falo que eu descobri que eu era batista quando fui estudar grego e hebraico. Uma língua estranha não é comigo, não. Não dá, é outro troço complicado. Eu tinha um amigo, até ele foi ordenado tem um tempo, o Leandro. Eu falei assim: Leandro, eu queria ter a sua facilidade. Leandro, o professor passou o alfabeto grego na terça, na outra terça ele estava com tudo na ponta da língua. E eu ainda estava no alfa ainda, tentando entender o que estava acontecendo. E eu falei: Senhor, me ajuda, eu não estou entendendo nada, aliás, nem sei, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Quantas vezes fui para cultos, quando você quer fazer alguma coisa, fui para culto de equipe Atalaya sem saber onde é que era. Falei assim: eu quero ir. Então, vai para ali. Eu fui. Cheguei em todos. Sempre cheguei. Obedecendo. Ah, mas como é que eu vou saber? Lembra da voz? Você tem que entender. Mas ouvi um pastor Luciano Subirá, falando essa semana, em 2 mensagens dele, falando sobre isso. Ouvir e ser guiado pelo Espírito Santo. E é uma grande verdade aqui. Quem disse foi ele, mas eu gostaria de dividir isso com você. Às vezes, a gente espiritualiza muito o negócio. A gente não pode nem um lado nem outro. Deus vai falar com você de várias formas. Ele vai mostrar. Costumo dizer que quando Deus fala, a gente não tem dúvida. A gente pode até Deus falar para ir para a esquerda e a gente ir para a direita. Mas a gente sabe que Deus falou esquerda. Então, está sofrendo? Está doendo? Obedece. Obedece que vai dar certo. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Isaque, mano, já era um adolescente. Abraão tinha mais de 100 anos. Vocês acham que se Isaque desse uma rasteira em Abraão, ele tinha amarrado Isaque? Não. Então, o que você acha que aconteceu? Lembra daquela galera lá que eu disse para você se afastar, que eles não estão vendo o que você está vendo? Acontece o contrário com quem enxerga o que você está enxergando. Você contagia ele. Ele consegue enxergar o que você está enxergando. Mesmo sem entender igual a você. Mas ele vai junto. Ele entra na sua maluquice porque sabe que aquela loucura vem de Deus. Então, vamos embora. Isaque, de alguma forma, entendeu o que tinha que ser. Não tenho dúvidas que ele entendeu. Porque burro ele não era. Ele falou assim: pô, mas cara, está aqui o fogo, está aqui, mas está faltando alguma coisa. Não, Deus vai prover. Chega lá, amarra e bota em cima. Irmão, por muito menos a gente está dando as costas para Deus e está deixando para lá, desistindo. Não, está muito sofrido. Estou sofrendo muito. Inclusive, Senhor, só eu que passo por isso. O Daniel não passa, o André não passa, a Júlia não passa, a irmã Ilza não passa. Não passa porque eu não sei, né? Ninguém passa. O pastor, inclusive, não fica doente, né? Não sofre. Por muito menos a gente desiste, por muito menos a gente deixa para lá. Isaque sabia que ia morrer. Isaque sabia que ia morrer. Porque tem fogo, estou amarrado, estou em cima do altar. É simples, né? Matemática, 2 e 2, 4, vai dar ruim. Mas ele foi contagiado por isso. Aquela pessoa que enxerga igual você enxerga, ela vai te ajudar, por mais que ela não entenda, mas ela vai junto com você. Então, quem confia em Deus, contagia quem confia como Ele. A gente precisa contagiar.
é palavra de ânimo, é estar junto. Eu tenho falado isso, mas eu vou insistir, a gente tem que cuidar muito da nossa sanidade mental nesse período. A gente precisa nos dar palavras de ânimo, a gente precisa jogar para cima mesmo. Porque para baixo já está aí o Covid já para atrapalhar a nossa vida. A gente precisa estar fazendo isso. Versículos de 10 a 13, para a gente encerrar. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Quem confia em Deus não questiona. Deus mandou, se prepara para cumprir o que Deus disse, mesmo que pareça absurdo. Não importa o tempo que leva, segue em frente. Sai de perto de quem não entende nem vê o que ele vê, para que isso não o atrapalhe. Mesmo que sofra e ainda não entenda, obedece. Contagia quem confia como ele. E no final, irmão, recebe a bênção, recebe a cura, recebe a vitória, recebe a promessa que Deus deu. Recebe. Às vezes a gente que não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Vocês acham que o cordeiro apareceu do nada ali? Apesar de eu achar que, eu sempre digo que Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus pode tudo. Mas eu acho que, aí sou eu que digo, não o Senhor, que o cordeiro já estava lá preso. Mas Abraão e Isaac não enxergaram. Eles não conseguiram enxergar ali naquele momento. Até o momento em que Deus vai e faz com que ele enxergue. Lembra Agar lá, da segunda vez? O oásis não saiu do nada, ele estava lá, ela só não estava enxergando. Porque estava do lado dela. A gente não consegue enxergar que está ali. Deus vai fazer, vai acontecer. E a questão, por exemplo, da cura, eu li sobre, estava lendo sobre isso, né? E é um fato. Morre alguém famoso, a coisa repercute mais, mas vale para que a gente perceba como, quando morre alguém famoso, alguém perto, a gente percebe como a vida realmente é um sopro e a gente acha que, né, e recurso, se Deus não quer, não tem recurso que resolve. Recurso tinha um monte. Mas, em alguns casos, e essa pessoa estava falando disso, Deus decide como Ele cura. Por que você vai para o céu, irmão? Porque eu vou. Então, se o crente morre, ele é curado. E se ele fica bom, ele é curado. Deus cura do jeito que Ele quer. É complicado pra caramba a gente entender isso, ainda mais quando a gente perde alguém tão próximo. Ah, Fábio, você não entende. Entendo sim, perdi minha mãe, tu não sabe como é que doeu. De vez em quando dói. Mas eu tive o prazer de ir lá no cemitério com um amigo, crente também abraçado comigo, eu poder falar como Davi. Falei assim, ela não virá até mim, mas eu vou até ela. Eu vou lá para onde ela foi. Deixa ela lá esperando, que ela não tem pressa. Às vezes a gente não consegue perceber, porque lembra que Abraão achava que Deus ia ressuscitar Isaac. Vai matar Isaac, mas Isaac vai, o que vai ser, não sei. Mas a solução de Deus era outra. A gente quer a nossa solução. A gente quer o nosso jeito. A gente quer a nossa forma. Quem confia entende que Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele, da forma dele, e se Ele quiser fazer. A soberania de Deus é inquestionável. Para mim, então, não tem como questionar. É inquestionável. Então, confie. Confie em Deus. Não importa o que está acontecendo, você vai receber aquilo que Deus sabe que é o melhor para você. Eu queria orar com você mais uma vez, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. A gente te louva porque muitos desses momentos, desses passos, dessas atitudes, por vezes a gente tropeça, a gente deixa de fazer, a gente deixa de confiar,
A gente, por não entender, não quer cumprir, a gente tenta fugir, a gente tenta atalhos. A gente não consegue se juntar com quem vai nos ajudar e se junta com quem talvez só vai nos atrapalhar, e o Senhor nos mostra isso e a gente insiste. A gente pede perdão ao Senhor por agir dessa forma. Nos ensina, Pai, a agir de uma forma correta. Agir como Abraão agiu, como quem confia em Deus. Agindo como alguém já disse, assim, eu não sei aonde esse caminho está levando, mas eu sei quem está me conduzindo. E isso é o que interessa. Se o Senhor me conduz, não interessa o caminho. O final será bom para mim, o final será bênção para a minha vida. Pai, que a gente tenha essa confiança, que a gente possa seguir. E que lá na frente, mesmo que a gente precise sacrificar aquilo que nos é de muito valor, não necessariamente um filho como aconteceu com Abraão e nem foi necessário, mas que a gente coloque diante do Senhor tudo aquilo que é importante para nós, mas não é mais importante que Ele. A gente ama o Senhor, a gente confia no Senhor. Pai, continua cuidando de nós. Cuida de nós, que a gente passe por essa pandemia e possamos, ao passar por essa experiência, ser uma experiência que num próximo momento seja uma lembrança do que Deus sustenta, cuida, guarda e que seja um parâmetro para a gente continuar confiando. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa a vida de cada um. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Amém, Fabrício. Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Diga um amém aí.